A paz do Senhor. Eu espero que você tenha conseguido assistir o primeiro vídeo. Essa é a continuação do primeiro vídeo. Continuando, eu digo a você, aquele homem gritava dizendo que ia matar o meu marido, matar a minha filha, a minha mãe, fervoroso. Quando ele jogou o carro sobre mim, o Senhor me sustentou e eu não caí no chão, porque a fúria dele era querer passar o carro sobre mim. Fervorosamente eu orava ali e chamava a presença do Deus Altíssimo. Quando eu disse para ele que acima de mim havia um céu que me protegia e me guardava, ele catou, entrou dentro do carro, furioso, e disse: eu vou buscar outro recurso, mas hoje eu mato toda a sua família. Entrei para dentro ali como se não fosse mais eu. Pus o meu joelho no chão e disse: Deus, proteja eu e a minha casa. Eu morava ali naquele lugar pelas condições que eu não tinha, mas tive que ter. Como muitos sabem, eu perdi a minha casa sobre um leilão. Aquela que um dia teve palácios, teve que voltar a viver de favor. E sobre essa casa onde era o meu deserto, eu dormia na sala. Dividia a minha sala para ser o meu quarto junto. Dei o melhor para minha filha e para minha mãe. E sem nenhuma liberdade, porque quando eles queriam assistir uma televisão, eu não conseguia dormir, pelo barulho da TV. E ali aquele homem fervoroso que morava ali, parede e meia, teve uma noite que ele ficou sexta, sábado e domingo ali, com um som, com músicas mundanas. E aquilo entrava na nossa alma, corroía o meu espírito, clamando ao Senhor. Ali eu clamava ao Senhor e gritava ao Senhor pela misericórdia dele. Ali eu fui humilhada na frente da minha casa por alguém que tem o meu DNA. Por alguém que eu gerei um coração, uma mãe. É a única nessa terra que pode gerar dois corações, o seu e do seu filho. E eu tive o privilégio, eu posso se dizer assim, de ser afoiçada pelo filho na frente da minha casa, com gritarias, com ofensas. Aí eu digo para você que muitas vezes a gente vê luz em alguém onde não existe luz. Eu sei que muitos não vão entender, mas muitos vão compreender. Uma mãe amamenta o seu filho, cuida dele, leva na escola, 300, 200, todo o tempo, todo ano, 12 meses. 12 meses do ano. Você leva no dia de chuva, no dia de tempestade, no dia de sol. Você levanta, você prepara seu café, leva o seu filho ao colégio. Grita no dia da festinha, no dia da reunião dos pais, quando o professor chama a atenção e diz: o seu filho não vai bem. Você se entristece, volta para casa triste, pensando que o seu filho é um filho perfeito. Aos olhos do pai, os filhos são todos perfeitos. E ali, nós dedicamos até que um belo dia chega alguém mostrando muita luz, dizendo que é assim e assado. E muitas vezes as pessoas dizem: eu sou um servo de Deus, eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus. Mas vigia, você que é pai e mãe. Nem tudo que reluz é ouro.
Às vezes o ladrão, ele vem para roubar. Ele não vem para roubar o seu ouro e sua prata, o seu carro, a sua casa. Mas ele vem para roubar aquilo que tem mais valor, que são a sua família, que é um bem mais precioso olhado na espiritualidade. E muitas vezes nós achamos que vai ser brilho, ouro, mas muitas vezes é uma lata. É uma lata que vem para cortar laço, cortar amor, aquele que deu amor. Então, você mãe e pai que me escuta, vigia a quem você está abrindo a porta para sentar no seu sofá, para sentar na sua cadeira em sua mesa. Cada dia está pior. Os jovens hoje estão vivendo momentaneamente, cheio de ilusões. Conhece hoje, de manhã e à tarde está dizendo eu te amo. Sabe, hoje em dia, nós não entendemos mais o que é relacionamento. Os relacionamentos se esfriaram. As pessoas estão frias sentimentalmente, porque apanharam demais ou se deram demais para as pessoas erradas e levaram essas pessoas erradas a levar o brilho de um grande sorriso que saía da alma. Ou às vezes você, nesse ano de 2024, viveu apenas, sobreviveu, sem um sorriso verdadeiro, sem um abraço verdadeiro. Aonde você abraçava verdadeiramente, hoje você tem medo de abraçar e errar novamente. Como eu dizia a você, eu vivi naquele deserto nas madrugadas, aonde eu escutava barulho de demônios, aonde eu escutava coisas, bichos, pragas. No meio da minha lata de mantimento saía bigatos. Eu estava vivendo num deserto praguejado, num deserto aonde eu nunca pensei em viver. Quando eu catava a minha bacia para pegar o arroz para fazer, saía bigatos e bigatos num arroz que eu tinha acabado de comprar. Aquele lugar me fez ver coisas que eu nunca tinha visto. E eu, muitas vezes, fui mal interpretada. Às vezes você está sendo mal interpretada. Às vezes a gente quer abraçar as pessoas sem precisar nos dar nada, apenas a sua verdade e a sua sinceridade. Mas como hoje o mundo já não acredita mais nas pessoas, as pessoas acham que você está barganhando por algo que você quer sobre elas. Eu me vi ali com as minhas roupas, os meus pertences, em saco de lixos por meses, vendo os meus sapatos estragarem, verem as minhas roupas feder dentro de um saco como se fossem lixos, como se os meus pertences já não tinham mais valor. Mas tudo como tem um tempo de aprendizado. Eu ia em várias casas fazer visita, casas luxuosas, imobiliárias, mas nada dava certo. E eu dizia ao Senhor, por que o Senhor não me deixa sair desse lugar? E ele ficava em silêncio, como um professor fica dentro de uma sala de aula, quando está no dia de prova. Ele não fala, ele silencia. E na hora certa, num dia, ele me disse, é essa casa. E a casa parecia caça-fantasma.
as paredes todas estragadas, sem piso no chão. Eu pude ver o lugar e não acreditar que era para mim, que Deus queria que eu entrasse naquele lugar. Sem força, sem expectativa nenhuma, sem saber como que eu iria conseguir. Dobrei o meu joelho às 3 da manhã e o Senhor me disse: é essa, filha. E eu disse: pai, tô com medo. Tô com medo de não ter força, de não conseguir fazer o planejamento que o Senhor assim me ordena. Porque todos nós um dia sentimos fraqueza, sentimos desespero. Me perdoa as minhas lágrimas, mas hoje eu estou lembrando de tudo. E nesses quase 11 meses, naquele deserto onde eu me encontrava, o Senhor disse para mim numa madrugada: vai com medo, porque eu estarei em sua frente te sustentando. E os meus documentos tudo aprovados. Eu levantava de manhã, levava minha filha para o colégio. E só eu e Jesus na casa. E eu disse: pai, como que eu vou conseguir comprar essas tintas? Serão muitas latas, eu não tenho condição. E numa madrugada às 3:05 da manhã, o proprietário daquela casa, que foi encontrar daquela casa andando, perambulando nas ruas, tentando achar uma moradia para tirar a minha família daquele lugar. Eu encontrei aquele homem, que aquela casa estava na imobiliária, mas eu encontrei o proprietário. E às 3 da manhã, num belo dia, o Senhor visitou o proprietário. Aquele proprietário, ele foi visitado pelo nosso Senhor. No outro dia, ao amanhecer, ele disse assim: menina, você está orando para mim? E eu disse: sim, por quê? Escolha as cores das paredes que você quer ser pintada, a minha casa. Porque você entra cá, mão de obra, e eu entro com as tintas. E aquele homem comprou todas as tintas que aquele lugar, aonde eu falo com você, ele foi lá e comprou todas as tintas que eu necessitava para dar luz àquele lugar. E foi chegando tintas e tintas. Foi chegando verniz, tinta para as ferragens, tinta para as paredes. E foi chegando tudo. E a cada manhã eu subia ali, raspando a parede. Eu me lembro que sobre a sala havia papel de parede de 1900 e bolinha, vamos se dizer assim. E sobre aquelas paredes, eu tinha que molhar o pano na água, ensopar a parede e raspar com a espátula por dias, para tirar aquele papel. E assim foi. Muitas vezes na madrugada eu dizia: pai, eu não vou vencer, eu não vou conseguir. E o Senhor dizia: vai com medo, vai para cima, eu te sustento. Eu digo para você, não desiste, porque quando nós pensamos que estamos mortos, o Senhor nos traz fôlego de vida, o Senhor nos traz o milagre. E ali foi saindo coisas que eu nunca imaginei. Ali foi acontecendo
sobre as paredes. Trocaram toda a fiação da casa onde a pessoa não queria comprar nada. Trocou toda a fiação. Trocou tudo. E ali eu pude trazer a minha família e sair daquele lugar amaldiçoado. Aonde eu pedia para o Senhor me dar uma casa confortável, com quartos amplos para cada um da minha família, e assim Ele me deu. Ele me deu algo que eu nunca imaginei. Pessoal, eu gostaria que você assistisse o terceiro, porque é um testemunho muito grande.